Portanto, como é que você calcula não só raiz quadrada, como raiz cúbica, raiz quarta, enfim, outras raízes? Você vai fatorar o número que você quer encontrar. Então, eu quero a raiz cúbica de 125. No caso, eu vou quebrar, dividir o número por 5. Por que eu não divido por 2? Porque não é par. Por que eu não divido por 3? Porque se você somar os algarismos, dá igual a 8, né? E 8 não está na tabuada de 3. O número só é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos estiver na tabuada de 3. Portanto, por 5, 125 dividido por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Ou seja, 125 é 5 ao cubo. Então, isso aqui ó, é igual a 5 ao cubo. Daí você risca esse 3, a resposta é 5. Ó, tá? 216, a mesma coisa, tá certo? Você vai quebrar, beleza? Vai dividir em bloco de 3. Por que em bloco de 3? Porque é raiz cúbica. Se fosse raiz quarta, ia dividir em bloco de 4. Se fosse raiz quadrada, ia dividir em bloco de 2. Como é raiz cúbica, divide em bloco de 3, tá? Então, isso aqui ó, é igual a isso. É só riscar os expoentes com índice. O nome disso aqui é índice. Ó. Risca os expoentes com índice. Então, você vai tirar o 2 e o 3, que dá 6, que eu coloquei errado. Coloquei foi 8 aqui, tá? Isso aqui é um 6. Pronto, agora a gente ficou certo aí, ó. Tá? Muito bem, então, continuando. Se você for encontrar... Pronto, ó, raiz quarta. Você vai quebrar o número, né, ó, e separar em bloco de 4. Bacana? Portanto, o que é que acontece? Esse 81 é 3 elevado a 4. Risca esse 4 com esse 4, a solução é 3. Tá? Então, como eu disse, eu quero a raiz quarta. Então, eu vou dividir em bloco de 4. Eu quebro o número, tá? Divido em bloco de 4. Olha, não existe raiz quadrada de número negativo, mas existe raiz cúbica de número negativo. Por quê? Porque se eu quebrar o 8, a gente vai ter 2 elevado a 3 aqui, né? Ó. Aí, o menos 8 é igual a menos 2 elevado a 3. Risco esse 3 com esse 3, a resposta é menos 8. Portanto, que é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2 realmente dá menos 8. Tá? Agora, se fosse raiz quadrada, tá? Quem seria raiz quadrada de menos 25? Não existe. Por quê? Porque se você pensar que é menos 5 e menos 5, está errado. Por que está errado? Porque menos 5 vezes menos 5 não dá menos 25. Dá mais 25. E tinha que dar menos 25. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá menos 25. Tá? Então não existe raiz quadrada, ó, que tem um 2, a raiz quadrada, né, de número negativo. Tá? Então, primeira coisa a fazer é quebrar o número, fatorar, tá? Então, sendo raiz cúbica, separar de 3 em 3. Se fosse raiz quarta, separar de 4 em 4 e assim vai. Por último, para encontrar a solução, você vai cortar o expoente com o índice, como eu já demonstrei. Raiz cúbica de menos 64. 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, né? E tudo. Porque você quebrou e separou de 3 em 3. Portanto, você vai separar aqui cortar esse índice com esses expoentes. Aí vai ficar... corta esse... sai esse 2, vai dar menos 4. Beleza? Tá certo? Se fosse uma fração, quem seria a raiz quadrada de 81 sobre 49? Tira a raiz quadrada de 81, depois tira a raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 49 é 7. Então, expoentes fracionários, ó. O que é que você faz? Eu quero colocar isso aqui dentro do radical. Portanto, o de baixo, ó, o de baixo vai ficar fora da casinha, porque ele está embaixo, né? Ele sai perdendo. E o de cima, que é esse aqui, ó, vai ficar dentro da casinha. Por quê? Como ele está em cima, ele fica abrigado, né, dentro da casinha. Tá certo? Por que isso? Ó? Porque se eu pegar esse número aqui e levar a 5,
você vai ter 7 elevado a 3. Eu corto esse 5 com esse 5, entenderam? Então, para compensar, eu vou pegar esse aqui, ó, tá? E elevar a 1 elevado a 5, que vai ser o inverso de 5. Então, isso aqui é o inverso de 5. Como você multiplicou pelo inverso do inicial, volta a ser a mesma coisa. Resumo da ópera. Esse número aqui, ó, tá? Esse número aqui é igual a esse, ó, tá? Então, sempre, o de dentro fica em cima e o de fora fica embaixo. Isso é sempre, tá? Aqui outros exemplos, ó. O de baixo fica fora e o de cima fica dentro. O de baixo fica fora e esse 5 aqui, né, ó, o de dentro fica em cima e o de fora, que é esse aqui, ó, fica embaixo. Aqui tem um 3 aqui. Pronto, ajeitei, coloquei o 3 aqui. Então, ó, quem seria a raiz quadrada de 0,01? 0,01 é 1 dividido por 100, porque a vírgula deu duas casas, né, ó. Portanto, quem é a raiz quadrada de 1? Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Então, isso aqui, ó, é 0,1, porque a vírgula dá uma casa, porque eu estou dividindo por 10.